Há uma batalha travada em silêncio, onde nenhum olhar humano penetra, mas onde se decidem os destinos eternos. É a luta da alma com o pecado secreto, aquele que se esconde por trás das aparências, que se disfarça sob o véu do costume, da conveniência, ou mesmo da religiosidade exterior. Ellen White escreveu que o caráter é revelado não pelo que o homem demonstra diante do mundo, mas pelo que ele é quando está só, quando Deus é seu único observador. O pecado secreto é o inimigo mais perigoso da vida espiritual, porque se alimenta da sombra. Ele cresce quando a consciência é silenciada, quando a oração se torna mecânica e a palavra de Deus é deixada de lado. O primeiro passo para vencê-lo é reconhecer sua presença e permitir que o Espírito Santo ilumine os recantos escuros do coração. Se esta mensagem está fazendo sentido para você, dê o like e se inscreva no canal para que ela chegue a mais pessoas. O Espírito de Deus traz à luz as coisas ocultas das trevas, escreveu Ellen White, para que o homem veja a si mesmo como realmente é e sinta a necessidade de Cristo. Muitos lutam contra hábitos que não conseguem abandonar, desejos impuros que voltam repetidamente, pensamentos que não se confessam, há lágrimas derramadas em segredo, promessas quebradas e um sentimento de culpa que parece não ter fim, mas a vitória não se encontra na força humana, a vitória pertence ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e que transforma o coração quando este se rende por completo. Ellen White ensina que a única defesa contra o mal é a habitação de Cristo no coração pela fé em sua justiça. Isso significa que não basta resistir, é necessário substituir. O coração que antes abrigava o pecado precisa ser preenchido com a presença viva de Jesus. Onde antes havia trevas, deve haver luz. Onde antes havia culpa, deve haver graça. Onde antes havia vergonha, deve nascer esperança. O pecado secreto só perde o poder quando é confessado e abandonado. A confissão que é feita sem arrependimento e sem reforma não é aceita por Deus, diz ela. A confissão verdadeira nasce de um coração quebrantado, que não teme a humilhação diante de Deus, porque entende que somente a verdade liberta. Quando o pecador se ajoelha e diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, ele abre as portas do céu para que o Espírito Santo opere uma purificação interior. Vencer o pecado secreto é também uma questão de vigilância constante. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, advertiu Cristo, e Ellen White reforça. Satanás nunca dorme, ele estuda as fraquezas do coração humano e arma suas ciladas para os incautos. Por isso, a alma deve permanecer ligada a Deus pela oração contínua e pelo estudo diário das Escrituras. A mente que se ocupa com as coisas do alto se torna forte contra as tentações. Outro segredo para vencer é alimentar a vida espiritual. Assim como o corpo precisa de alimento, o espírito precisa da palavra. Cada versículo memorizado, cada promessa reclamada, é uma espada na mão do crente. Enchei-vos do Espírito, escreveu o apóstolo, e Ellen White explica. Aquele que se alimenta do pão do céu terá força para resistir ao inimigo. Mas a luta contra o pecado secreto também exige renúncia. Há caminhos, companhias, músicas e imagens que despertam o mal e que precisam ser deixados. A vida cristã é uma caminhada de separação, não por orgulho, mas por pureza. Não pode haver compromisso entre Cristo e o mundo, disse Ellen White. Aquele que busca viver nas sombras não pode refletir a luz do céu. Contudo, há esperança mesmo para o mais endurecido coração. Deus conhece cada queda, cada luta travada em silêncio, cada clamor sufocado. Ele não rejeita o pecador arrependido, mesmo que tenha falhado 1000 vezes. Enquanto houver um suspiro de arrependimento, há esperança para o homem, escreveu Ellen White. Cristo intercede por nós, não como um juiz severo, mas como um irmão compassivo. Ele cobre a alma arrependida com seu manto de justiça e lhe dá nova vida. A vitória sobre o pecado secreto não acontece em um instante, mas é o resultado de uma obra contínua de santificação. O crescimento em graça é o trabalho de toda a vida, lembra Ellen White.
Cada dia, o cristão deve escolher de novo estar ao lado de Cristo, cada manhã deve começar com a entrega da vontade ao Salvador, e, pouco a pouco, o poder do pecado vai sendo quebrado, até que o caráter reflita a imagem do Redentor. Não há nada mais precioso do que a paz que vem após a libertação. Aqueles que abandonam o pecado secreto experimentam um descanso interior que o mundo não pode oferecer. A culpa se dissipa, o coração se torna leve, e a comunhão com Deus volta a ser doce. A alma antes escravizada agora pode cantar: fui redimido pelo sangue do Cordeiro. O céu está repleto de anjos que se alegram por cada alma que se arrepende. A vitória sobre o pecado secreto é celebrada nas cortes celestiais como uma das maiores demonstrações do poder divino, pois nada glorifica mais a Deus do que ver um coração humano completamente transformado pelo amor de Cristo. Hoje, Deus te chama para essa vitória. Ele não exige perfeição imediata, mas sinceridade completa. Entrega-lhe o teu coração. Confessa o que está oculto, e Ele fará uma obra que o mundo não pode compreender. Como diz Ellen White, quando eu é crucificado, Cristo vive no coração, e o que antes era uma derrota constante, se torna uma vitória diária. Portanto, não temas o processo da purificação. As lágrimas derramadas no secreto são recolhidas por Deus. O arrependimento verdadeiro é o início da restauração, e quando o coração é limpo, o Espírito Santo habita e o pecado perde o domínio. Que cada um de nós possa dizer com fé: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E então, quando o véu for removido e o tempo findar, os que venceram os pecados secretos brilharão como estrelas no reino de Deus, pois eles permitiram que a luz divina penetrasse o íntimo da alma e os transformasse à semelhança do Salvador. Obrigado por se inscrever no canal, dar o like e assistir o vídeo até o final. Que Deus abençoe sua vida e a dos seus familiares, e os proteja de todo o mal.